Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez nessa noite de quinta-feira para fazermos mais uma live do GAEB. Hoje com o nosso irmão Luiz Fernando de Campinas. Luiz Fernando, qual casa que você representa? Fala aí para nós, por favor. A Morada Espírita Professor Laire Hans. Então, da casa que ele representa, agradecemos a todos que vão participar agora, aqueles que vão assistir posteriormente, aqueles que vão assistir depois pelo nosso canal do YouTube, que vai estar lá disponível amanhã. Então, para começar, vamos fazer, como de praxe, a leitura edificante extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição de número 110, chamada Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo, mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações de vez, que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, com essa belíssima lição de Emmanuel, chamada Vigiemos e Oremos, que foi uma recomendação que Jesus nos deu de forma repetida, para que a gente conseguisse vencer as tentações, né? A gente vai então fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, mais uma noite de quinta-feira, aqui estamos, Senhor, reunidos para falar em vosso nome, na divulgação do Espiritismo, que é o Consolador prometido, ao qual
tu nos legaste, Senhor, essa doutrina maravilhosa que nos ensina o porquê de tantas dores nesse mundo de provas e expiações e o porquê cada um de nós deve enfrentar com galhardia os momentos difíceis, escorados na teoria da reencarnação. Senhor, pedimos que nos ampare o propósito de estudo, como sempre o fazemos, e que nos ajude, Senhor, para que com o conhecimento que estamos angariando nessa encarnação, através dos luminosos ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, que o Senhor nos ajude a descruzar os braços, Senhor, a não sermos lenientes e preguiçosos e a utilizarmos todos esses ensinamentos para a nossa melhora e para o trabalho na vossa seara, Senhor. Pois no momento que estamos atravessando, trabalho é que não falta, a começar dentro dos nossos lares, onde estão os nossos próximos mais próximos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, seja através de uma palavra amiga, de um bom dia, seja através de uma prece para aqueles que estão atravessando tormentas, ou seja, simplesmente, Senhor, através de um sorriso caloroso e amigo. Com esses pedidos, então, Senhor, pedimos que inspire o nosso irmão Luiz Fernando, para que ele traga até nós nessa noite aquelas palavras que precisamos ouvir, com a vossa permissão, com a de Eurípides Bassanufo, patrono da nossa casa, declaramos então abertos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Luiz, então fique à vontade, daqui a pouco estamos de volta, tá? Muito obrigado, Cleverson. Obrigado pela acolhida, obrigado pelas palavras tão precisas, tão bonitas, tão bem colocadas. Vendo aqui os comentários, aproveito para saudar os irmãos que estão presentes. A Cidinha, o Luiz Antônio, a Tânia, a Regina, meu irmão, querido amigo de Atibaia, mas cumprindo a sua missão aqui em Campinas, Marquinhos Bernardi, que já esteve nessa casa. Então, sem mais demoras, primeiramente nós gostaríamos de pedir a bênção aos protetores dessa casa. É sempre uma alegria sermos recebidos pelo nome do apóstolo de Sacramento. Que Eurípides, com seu exemplo, esteja conosco, nos fortalecendo, alimentando em nós o bom ânimo. Nós pedimos também a bênção do nosso amado professor Laire Hans, o mentor espiritual da morada que nos acolhe, que nos abriga, o nosso lar espiritual. Pedimos pelo nosso mentor e demais mensageiros que estão unidos a nós nesse momento, que é de conversa, é de prece, é de conversa, e esperamos de aprendizado para todos nós. Eu peço também desculpas, eu passei para o Valmir muito em cima da hora o título da palestra, e ficou o primeiro que havia passado. Foi divulgado como Bom Combate. Mas, na verdade, nós vamos falar do bom combate e do movimento espírita. Então, o título original dessa nossa conversa é O Movimento Espírita e o Bom Combate. O bom combate, claro, nos remete
há uma certa carta escrita por um certo ex-doutor da lei, uma carta escrita a um jovem, Timóteo, por Paulo de Tarso, então o convertido de Damasco, o apóstolo dos gentios, nosso irmão maior, nosso exemplo ao longo da nossa caminhada. Nós, e a maioria das pessoas, costumam exaltar na missão de Paulo a abnegação e os sofrimentos. E tudo isso é muito verdade. As agruras, as dificuldades, apedrejamentos, naufrágios. Haroldo Dutra Dias brinca que fazia parte do programa de Paulo sair corrido das palestras, das exposições, das cidades onde visitava. É bem mais fácil a vida de nós, cristãos, hoje. Nós falávamos do bom combate, das cartas que Paulo endereça a um jovem, seu filho espiritual. Um deles, outro é Tito. Esse jovem tem a árdua tarefa delegada pelo seu mentor, pelo seu orientador, que é Paulo de Tarso. Nessas cartas, aqui em casa sou conhecido por não escolher. A filha amada de vez em quando pergunta: o senhor gosta mais disso ou daquilo? E eu respondo a ela: mas por que eu tenho que escolher? Eu gosto dos dois. Excluir, às vezes é preciso, mas eu não gosto de excluir, eu gosto de incluir. Mas no caso das cartas de Paulo, nesse caso eu faço uma concessão ao gosto. São todas muito lindas, são todas muito bem escritas, são, sobretudo, setas que o nosso mestre deixou no nosso caminho. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ciente dos discípulos que ao longo de milênios haveriam de segui-lo, sabendo da nossa fraqueza, sabendo das nossas dificuldades, Jesus colocou setas encarnadas, espíritos vigorosos. E as cartas de Paulo, o próprio Paulo, são essas setas. Mas, se alguém perguntasse das minhas preferências, das cartas de Paulo, se alguém fosse eficiente para fazer com que eu escolhesse uma carta, eu escolheria duas, apesar da beleza de todas as outras. As duas cartas que Paulo envia a Timóteo. Nessas cartas, um manual de conduta. Nessas cartas, um manual de perseverança. Palavras que nos momentos de dificuldade aquecem. Palavras que nos momentos de hesitação corrigem o rumo. Paulo de Tarso, ex-Saulo, ex-doutor da lei, que passou por muitos obstáculos, teve também, ao longo do seu caminho, um jardim, ou vários jardins floridos. Nós podemos falar um pouquinho dessas flores, além do próprio mestre, que vai buscar Paulo no caminho de Damasco, onde Paulo pensava, estava firmemente convencido de cometer mais uma atrocidade. Paulo perseguia Ananias,
aquele que, para o seu espírito vigoroso, havia desviado a noiva Abigail do rumo. O mestre vai resgatar esse nosso irmão tão querido e resgata com tanta amorosidade e depois vai deixando as flores. Gamaliel, a própria Abigail e Estevão. Estevão, aliás, na obra psicografada pelo querido Chico, trabalho de Emmanuel e de Chico, Estevão vai apresentar a Abigail as credenciais desse espírito do qual falamos. Peço licença para citar, para ler. Estevão, nós lembramos, lapidado, apedrejado, amando do próprio Saulo, o doutor da lei. Às portas do desencarno, às portas do mundo espiritual, reencontrando, no momento de testemunho árduo, a irmã querida, da qual havia se separado em Corinto. Estevão diz assim, machucado pelas pedras, mas com o espírito firme, com a fé intacta. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Esse é Paulo de Tarso, aquele que, com firmeza, às portas do seu testemunho, encarcerado em Roma, amando de Nero, escreve ao jovem Timóteo palavras que chegam até hoje ao espírito de nós, cristãos, filhos da terceira revelação, filhos do Consolador prometido, seguidores de Jesus. O que é que Paulo tem a dizer, então, para o movimento espírita? O que é que essa carta, o que é que essas cartas têm de tão especial? Vamos conversar um pouquinho. Antes disso, vamos falar por que incluir o movimento espírita num estudo como esse. Ao longo da pandemia, um pouco antes e um pouco depois, nós ouvíamos alguns expositores, nós ouvíamos nas casas as pessoas falando do movimento. Na esmagadora maioria das casas, as pessoas falavam de como os irmãos se mantiveram unidos. Mas nós ouvimos em algumas exposições: o movimento espírita está partido, o movimento espírita não faz o que se espera dele. E o que nós vimos é exatamente ao contrário. Na nossa casa, aqui em Campinas, quando as portas físicas foram fechadas, porque as portas espirituais, essas não se fecham nunca. Quando as portas físicas foram fechadas, nós, pequenos, pensamos, como é que vai ser agora? E as famílias que nós assistimos? Os nossos irmãos tão queridos, passando por dificuldade. Como é que nós vamos fazer? Os alimentos que nós arrecadamos. E agora? Como será feito? A morada, em média, atende 75 a 80 famílias por mês. Num trabalho muito bonito,
alimentos recolhidos de porta em porta, doados pelos irmãos trabalhadores. Somos cerca de 250 trabalhadores na casa. E pensávamos, e agora? Acho que vamos trabalhar com o mínimo. Acho que muitas famílias, achamos, não poderão ser assistidas. Vocês sabem o que aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs? De 75, 80 famílias, passamos para 100 famílias por mês, numa parceria com outra casa espírita aqui de Campinas, carinhosamente chamada de Casinha, que estão, uma das sedes deles está dentro da comunidade, de uma das comunidades que assisti. As doações chegavam em regime especial, com muito cuidado, mas as doações chegavam. E eram cuidadas pelos voluntários e voluntárias também, com cuidado por conta da pandemia, por conta da Covid. E o pão pôde ser repartido. O pão foi multiplicado. E durante a pandemia, mais irmãos foram socorridos. As cartas de Paulo falam disso. As cartas de Paulo fortaleceram Timóteo. As cartas de Paulo fortalecem até hoje o movimento espírita. Uma imagem que tem vindo com recorrência ao nosso coração. O Evangelho do Cristo, as cartas do apóstolo dos gentios, são como mensagens atiradas num oceano. Não num oceano qualquer, meus irmãos, no oceano do universo. E essas garrafas que trazem mensagens no seu interior, elas atravessam o tempo e chegam como mãos firmes, chegam como cobertores que aquecem, chegam principalmente, meus irmãos, minhas irmãs, como abraços que acolhem. E Paulo e Jesus, eles não deixam de nos acolher. Então nós gostaríamos de ressaltar alguns dos trechos da carta. Falaremos principalmente da segunda carta, mas com algum comentário sobre a primeira, porque elas formam um conjunto de orientações que nos ampara até hoje. A primeira coisa que Paulo fala ao seu filho espiritual: foge das paixões da mocidade. Era um tempo, mas nós vamos interpretar essa mensagem ao estilo de Paulo. Não está dizendo a Timóteo para viver afastado do mundo, mas está dizendo a Timóteo, como Jesus disse aos seus, que saiba superar o mundo, que as dificuldades estão ali, mas que ele trate as paixões com as quais o próprio Paulo conviveu, como corcéis, como cavalos bravios que precisam ser domados. A frase seguinte que separamos, irmãos, vejam se ela faz algum sentido hoje. Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. O que é que nós temos assistido nos últimos tempos? A repetição do que Paulo falava nas igrejas de Corinto, de Antioquia, alguns querendo separar a eclésia, a assembleia. Não é isso que nós enfrentamos na transição. Não é isso que nós enfrentamos no momento da passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração.
É isso. Então Paulo está dizendo: fujamos das brigas, fujamos das dissensões. Conversando com Cleverson antes da transmissão se iniciar, nós lembrávamos da obra que relata com fidelidade a vida do apóstolo dos gentios. E preparando essa conversa, pedindo ajuda da parte espiritual, nós nos lembramos de um momento muito duro, pela qual o nosso movimento, porque o nosso movimento de hoje tem origem numa casinha muito simples, chamada Casa do Caminho, a casa alugada pelos homens do caminho. E lá pelas tantas, após a prisão de Estevão, Saulo, o doutor da lei, o campeão dos fariseus, visita novamente a casa do caminho. E ele prende Pedro, Filipe e João, que vão se juntar a Estevão, já preso anteriormente. E nós pensávamos, no momento do testemunho, qual será o nosso papel? No momento da dissensão, no momento em que o movimento vai sendo assediado, em que nós precisamos escolher entre o que é certo e o que é fácil, entre a porta estreita e a porta larga. Qual será a nossa postura? Para aqueles que não se recordam ou que não leram Paulo e Estevão, nós vamos lembrar dos exemplos. Pedro, Felipe e João mantêm-se tranquilos. Felipe deixa as filhas cuidando do trabalho. E os três se colocam à disposição para seguirem o doutor da lei, para seguirem aqueles que acompanhavam Paulo. E lá foram para prendê-los. Mas Paulo procura um quarto e o encontra de joelhos, prostrado diante do pergaminho da lei. Esse é o filho de Alfeu, esse é Tiago. E quando Paulo encontra aquele homem rendendo graças à lei mosaica, Paulo pensa: eu não posso prender alguém tão afiliado às tradições. E Tiago, então, escapa da prisão. Interpretando essa passagem, nós vemos muito do movimento espírita hoje em dia. E nós nos perguntamos, mais uma vez, qual será a nossa postura no momento em que fomos chamados a dar testemunho? Nós abraçaremos fielmente, alegremente, o testemunho, o sacrifício, ou como Tiago, naquele momento, Tiago tem muitas desculpas. O reencontro dele com Paulo é muito bonito, é muito emocionante. Mas naquele momento, Tiago é prisioneiro do medo. E entre erguer a fronte, pronto para receber uma coroa de espinhos, e tudo o que veio depois, Tiago se refugia na tradição.
Tiago se refugia na lei mosaica. Tiago se refugia na aparência. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, nos tempos que seguem, qual é a nossa postura? Nós abraçamos o Espiritismo como a terceira revelação, como Consolador prometido. Nós seguimos esse caminho, como Emmanuel coloca na abertura do Consolador. O Espiritismo Consolador prometido é um triângulo com 3 pontas. 2 delas muito bem fincadas à terra, ao plano da matéria. A ciência, muito importante. A filosofia, igualmente importante. Mas a terceira ponta é aquela que nos liga com o nosso Pai. Então, nós ouvimos Camille Flammarion aos pés do túmulo de Kardec, dizendo que o Espiritismo não é religião. Mas do que falava Camille, o jovem Camille com 27 anos? Ele falava que o Espiritismo não é uma religião de dogmas, mas sim, o Espiritismo cumpre a tarefa da religação. O movimento espírita não pode se esquecer disso, porque senão, a exemplo de Tiago, nós corremos o risco de nos refugiarmos naquilo que nos liga, ou melhor, naquilo que nos prende à gleba terrena. Então temos ouvido, é muito comum nos últimos tempos, sobre a ciência. A razão, quando Kardec codificou essa obra santa e bendita, é muito importante. Ela veio justamente para romper com a religião dogmática. Mas o Marquinhos Bernardi, que está presente, ele fala coisas muito sensatas sobre a razão desacompanhada da fé. Uma das coisas que ele divide conosco, seus irmãos de missão, tarefeiros da morada espírita, professor Laire Hans, fala sempre que nós abraçamos, sem questionamento, a razão sem a fé. A fé sem a razão não deu boa coisa, não é? Deu em fanatismo. Então a razão foi muito importante para tirar as escamas do fanatismo dos nossos olhos. Mas todas as vezes, agora, que nós abraçamos a ciência sem a fé, nós nos tornamos letra morta. Nós nos tornamos aquilo que Paulo de Tarso falou, o símbolo, o sino que badala, badala e badala. Nós nos tornamos senhores, nós nos tornamos servos de senhores de outros dogmas. Percebamos então o que as cartas de Paulo, e particularmente essa carta, a segunda escrita a Tiago, nos diz. Vamos fugir das intrigas, vamos fugir das brigas. Quando nós tomamos o partido da terra, nós vamos voltar a ser os fariseus que defendiam o sábado, mas que ficavam extremamente felizes quando, no momento de necessidade, uma exceção era aberta na lei para eles mesmos. Quando nós abraçamos a razão sem a fé,
Como é que nós vamos comparecer diante da mulher adúltera ou do irmão em sofrimento? Diante da mulher adúltera, nós vamos ser a mão que apedreja ou nós vamos ser o abraço de Jesus que acolhe? Não vamos nos esquecer de uma outra carta de Paulo, em que ele fala também para nós, naquela mensagem arremessada no universo, que passa pelo oceano do tempo e aconselha: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então o movimento espírita tem todas as ferramentas para continuar marchando, para diante das dificuldades fazer as melhores escolhas, fazer a escolha de não ser a mão que apedreja. Todas as vezes que nós respondemos a primeira pergunta, aquela do sábado, com sim, nós queremos ser exceção. Todas as vezes que nós nos comportamos como aqueles que atiram pedra, nós estamos nos afastando do conselho de Jesus aos seus apóstolos. Conselho esse que está no capítulo 16 de João, no versículo 33. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem. Eu venci o mundo. Negar isso, negar essa fala, é escolher a porta larga. E o que é que tantos avisos nós recebemos sobre a porta larga, a respeito da porta larga? Por trás dela haverá prantos e ranger de dentes. Retomando as mensagens de Paulo a Timóteo e caminhando para o nosso encerramento, vejam como tudo é sábio na obra do nosso mestre, complementada pelo nosso irmão. Paulo diz na primeira carta a Timóteo: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Isso está no capítulo 4, versículo 13 da primeira carta. Então nós recebemos a mensagem, podemos pensar: bom, então eu vou ficar dentro da minha casa, estudando, ensinando aqueles que não sabem o que eu sei. Prevendo isso, intimamente ligado com a parte espiritual, na segunda carta, Paulo recomenda ao filho espiritual não amado: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Vocês percebem, meus irmãos e minhas irmãs, as cartas são complementares. Elas estão falando que sem a obra, e qual é a nossa obra hoje? É aquela da qual nós falávamos. É pedir uma fatia de pão por aqueles que não têm. É dar testemunho vivo. Porque se nós buscarmos o refúgio apenas da tradição, do estudo, dos pergaminhos, nós vamos estar repetindo experiências. Experiências que tiveram um determinado valor,
mas depois significaram a nossa rendição, a acomodação aos vícios. Então, todas as vezes que nós nos recolhemos por trás de muros, muros do nosso orgulho, muros do nosso egoísmo, torres de marfim que nos apartam da sociedade, o que é que nós estamos fazendo de diferente dos fariseus, por exemplo? Nós estamos amealhando tesouros, nós estamos juntando tesouros na terra. Nós não estamos juntando os verdadeiros tesouros. Mas Paulo diz, é importante o estudo, é importante ensinar, mas divida com os seus. E é isso que essas cartas, em particular essa carta para Timóteo, fala para o movimento espírita, fala para a mocidade. Foge das prisões que te acorrentam à terra. Evita a briga, evita as dissensões. Isso não vai levar a bom caminho. Por que o partidarismo? Por que o sectarismo? Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos temos a bênção, a misericórdia, o exemplo do filho do carpinteiro José, que o tempo todo está de mãos postas, de braços abertos para nos recolher. E, no entanto, o que é que nós temos visto? Nós temos visto mãos prontas a apresentar, a apedrejar o irmão que comete um deslize, o irmão que, falando em nome da doutrina, diz algo que aos nossos olhos, que ao nosso julgamento, não condiz com a nossa verdade, não condiz com a nossa realidade. Então nós estamos prontos a pegar as pedras do martírio e, sem piedade, a mesma piedade que faltou a Paulo, aos fariseus em relação a Estevão, apedrejar aquele que cai momentaneamente. Nós nos esquecemos de olhar para esse irmão e ver o caminho que ele percorreu. Nós temos nos esquecido, enquanto movimento espírita, de praticar o exemplo do nosso mestre. Odeia o pecado. Quer dizer, nós lembramos que a palavra ódio, odiar, tinha um outro significado ao tempo de Jesus. Odeia o pecado. Combata o pecado. Mas ama o pecador. Ama aquele que errou. Porque, muito provavelmente, amanhã ou daqui a algumas horas, será você, serei eu, a necessitar, mais uma vez, da misericórdia divina, da tolerância do olhar do nosso irmão. O Evangelho nos convida a todo momento a olhar com benevolência, a olhar com os olhos bons. Na última orientação, nas duas últimas, as duas cartas, dadas a Timóteo, Paulo está falando conosco. Cuidado com as seduções do caminho. Cuidado com o canto da sereia da porta larga. O mundo vai te tentar. O mundo vai oferecer facilidades. Para nós, trabalhadores
da última hora, fica ainda um outro aviso. Nós já cedemos a essas facilidades. Nós já erramos em conjunto. Nós já fizemos a opção pelo fácil e não pelo certo. Ou será que alguém tem a ilusão de que o movimento espírita é composto por arcanjos do gabinete da governadoria de Jesus? O movimento espírita é composto principalmente por espíritos novamente encarnados que buscaram atalhos, atalhos da vaidade, atalhos do egoísmo, dos dois irmãos, o orgulho e a soberba. E, no entanto, aqui estamos nós, novamente, para restaurar o que quebramos, para reescrever o que pervertemos, para cicatrizar as feridas que abrimos, para enxugar as lágrimas que rolam pelos nossos atos. A doutrina bendita, continuadora dos ensinos do Cristo, dá a todos nós novas oportunidades. O chamado de Paulo, as orientações de Paulo a Timóteo, são abraços calorosos que nos aguardam ao longo da nossa caminhada. Para concluir, meus irmãos, numa rogativa, que o nosso caminho possa ser repleto de testemunhos e bons combates, mas que nós tenhamos a sabedoria de identificar muito bem quais são os bons combates. Divaldo Pereira Franco, certa vez, orientou: muita gente está indo para o inferno pelo caminho do paraíso. Lembrando aquele dito muito antigo, mas ainda muito verdadeiro: de boas intenções o inferno está cheio. Nós que temos a graça, a dádiva, o entendimento de saber que céu e inferno são estados de consciência e vivem dentro de nós, temos maior responsabilidade ainda e, mais uma vez, no momento do testemunho, no momento da transição. Então, que na hora do combate, quando nós escolhemos, com a bênção do nosso Pai, o bom combate, que nós saibamos também calar os nossos melindres, humilhar o nosso orgulho e a nossa vaidade, para que, ao chegar defronte da porta, no momento de atravessar a porta que nos leva de volta à pátria espiritual, como o apóstolo dos gentios, nós possamos receber o olhar bondoso de quantos mensageiros o nosso Mestre enviar ao nosso encontro, com a seguinte frase, assim como Paulo: combati o bom combate, guardei a carreira, quer dizer,
cumpri a minha missão, guardei a fé. Que nós possamos, diante do testemunho, não arrefecer. Que nós possamos, quando chamados de volta à parte espiritual, encontrar o nosso irmão Paulo de Tarso e falar: eu também guardei a minha fé, eu também cumpri a minha carreira, eu escolhi o bom combate. Obrigado, Paulo, pelas setas no nosso caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos e queridas irmãs. Ô Luiz, faça a prece de encerramento para nós, por favor. Pois não, Cleverson. Vamos convidar os nossos irmãos e as nossas irmãs presentes, que nos agraciaram com as suas boas vibrações, que fechem os olhos, busquem uma paisagem tranquila e sintam dentro do espírito um sopro sereno, um vento acolhedor, uma luz intensa que envolve, que acaricia. Essa é a vibração do nosso Mestre, do nosso amado Jesus. Vamos pedir que Ele, por caridade, através dos seus mensageiros, possa derramar no nosso espírito as suas vibrações mais santificadas, nos unindo em testemunho, nos unindo como irmãos que nós somos, nos dando a força para resistir aos desvios do nosso caminho. Que Jesus abençoe os nossos lares, trazendo a luz e fortalecimento. Que Ele abençoe o movimento espírita, pois há tanto trabalho a ser feito, mas, sobretudo, que esteja ao nosso lado ao longo da caminhada. Que assim seja, graças a Deus.